Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu queria contar uma história para vocês, para a gente refletir um pouco sobre a nossa vida como religiosos, né? Como que está sendo, como estamos caminhando na nossa religiosidade, né? E essa história foi contada por Nélio Lúcio, o espírito, né? Através das mãos de Chico Xavier, num livro chamado Jesus no Lar, e o texto se chama Os Mensageiros Distraídos. E lá o Nélio Lúcio nos conta que estavam os apóstolos, né, os ouvintes do culto da Boa Nova, junto com Jesus, conversando sobre as polêmicas que tratavam a todo momento as questões da fé, né, envolvendo as várias escolas dos círculos do farisaísmo. E eles questionavam a Jesus, né, sobre essas polêmicas, sobre essas brigas que aconteciam, né, quando Jesus contou uma história muito simples e muito interessante para os discípulos. Jesus contou que certa vez um homem tinha um grande proprietário, tinha várias terras, tinha muitos servos. Ficou sabendo que um grupo dos seus servos, que trabalhava em terras muito distantes da sede onde ele ficava, tinha sido atingido por uma peste. E essas pessoas estavam adoecendo, estavam morrendo, precisavam de medicamentos que na região onde eles estavam não havia. E esse senhor, né, reuniu um grupo de trabalhadores seus, comprou medicamentos, orientou-os quanto às provisões que tinha que dar para aquele grupo de servos que estavam adoecidos e encaminhou-os para que tratasse desses seus servos, né, para que levasse os medicamentos e os cuidados necessários. E assim foram esses vários trabalhadores, né, do Senhor das Terras. Só que quando foram começar a viagem, abastecidos de vários medicamentos, de todas as provisões para tratar das doenças, eles começaram a discutir com relação a qual caminho eles iriam tomar para chegar até aquela terra distante onde estavam os servos do Senhor, né, os trabalhadores que estavam doentes. Um grupo falava que o melhor seria eles tomar o atalho, porque daí chegariam mais rápido, seria mais fácil. Outro grupo dizia que não, que o atalho era perigoso, que melhor seria que eles fossem pelas planícies, desviando dos perigos. Por mais que demorasse um pouco mais, achavam que seria melhor. E o outro grupo disse que não, que o mais seguro seria eles atravessarem os montes. Talvez demorasse um pouco mais, mas eles teriam mais segurança, enfim. E começaram nesse bate-boca, para que lado que vai, para que lado que não vai por esse caminho, vai por outro. E assim perderam um tempo nessa discussão longa e estéril. E no fim das contas, o que eles resolveram? Que então, já que eles não chegavam a um acordo, eles iriam se dividir em 3 grupos. Um grupo iria pelo atalho, um grupo iria pela planície, um grupo iria pelos montes. E assim fizeram. Se dividiram então em 3 grupos menores, cada um carregando um tanto, né, das medicações e das coisas que eles estavam levando para tratar daqueles servos, e foram. Achando que em grupos menores, trilhando o caminho que cada grupo tivesse escolhido, seria mais tranquila a viagem. Leve engano, né? Porque diz que então cada grupo entre si começou a brigar por questões outras, questões bobas que foram surgindo ao longo do caminho, ao longo do caminhar, né? Discutiam por tudo, discutiam sobre como iriam administrar o medicamento, quem chegaria primeiro, como seria, enfim, começaram a brigar. Isso aconteceu nos 3 grupos. Brigaram, enquanto paravam nessas discussões, o tempo passava, eles perdiam tempo, enfim. A viagem demorou bem mais do que se esperava que demorasse para que eles conseguissem chegar até os servos. E qual foi a surpresa? Que nenhum dos 3 grupos chegou antes, eles chegaram meio que juntos ali, nenhum ganhou tempo nos caminhos que escolheram achando que seria melhor para poder chegar mais rapidamente até os servos e com segurança, né? E quando chegaram, foram pegos por uma surpresa triste, horrível. Quando chegaram até aquele grupo, né, dos servos, né, que trabalhavam para o Senhor e que estavam adoecidos, encontraram todos mortos, dizimados pela peste. Eles tinham perdido muito tempo no caminho, discutindo como iriam, o que fariam, como seria, qual era o melhor tratamento, qual seria a melhor abordagem. Perderam muito tempo. E quando chegaram, todos estavam mortos. E eles não conseguiram fazer mais nada daquilo que eles foram para fazer. E quando Jesus contou essa história para os seus discípulos que estavam lá
comentando, né, sobre as questões, né, as brigas que eles viam acontecer muito no farisaísmo, nas várias escolas do farisaísmo, né, Jesus disse que isso é mais ou menos o que acontece com todos nós, né, que o Senhor das terras, né, o grande Senhor das terras é Deus, o nosso Pai, e que os trabalhadores de Deus, do Senhor da terra, né, que ele manda para ir acudir os servos que estão doentes, os trabalhadores somos nós, os religiosos, que temos algum conhecimento sobre a questão da fé, que temos o coração banhado pela fé, que temos conhecimentos religiosos, doutrinários, e que vamos até aquele agrupamento que está doente. E ele nos conta que a doença que acomete aqueles servos que estão numa terra mais distante é a maldade, é a descrença. E o remédio que a gente vai levar como trabalhadores para essas pessoas seria a nossa fé, seriam os ensinamentos de Jesus, né? Seria esse bálsamo que a gente tem a graça de conhecer, a alegria de poder entender. Porém, Jesus contou aos seus discípulos que o que acontece nessa história, né? Da mesma forma que os trabalhadores lá ficaram brigando tanto para discutir caminho, como faria isso e aquilo, e a hora que chegaram estava todo mundo morto, assim também nós, trabalhadores religiosos, né? Perdemos às vezes muito tempo em discussões estéreis, em coisas bobas, discutindo interpretações, discutindo o que é melhor, o que é pior, quem agiu certo, quem agiu errado. Muitas vezes querendo apontar o erro do outro, o defeito do outro, quando na verdade a gente devia era trabalhar pela maneira contrária, né? A gente devia trabalhar pelo amor, a gente devia trabalhar por levar serenidade, por levar consolo, por levar tranquilidade, né? E Jesus disse assim: enquanto nós, os trabalhadores religiosos, estamos brigando, tentando pôr o nosso capricho acima daquilo que foi orientado por Deus, pela espiritualidade superior, enquanto a gente fica se perdendo no distúrbio, levianos e distraídos, aqueles que são necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E a gente para pensar, né? Quantas e quantas vezes a gente já viu nas casas religiosas em que nós frequentamos as pessoas brigando por questões tão bobas, tão desnecessárias, se esquecendo do objetivo principal que a religiosidade nos traz, nos esquecendo do objetivo principal que os ensinamentos de Jesus nos traz. A gente muitas vezes disfarça os nossos orgulhos e o nosso capricho, né? Dizendo que nós somos os portadores da verdade, da boa nova e que nós vamos salvar as pessoas com aquilo que nós temos, quando na verdade as pessoas estão ali, morrendo à míngua, pela falta de crença, pela falta de luz, pela falta de assistência, pela falta de dedicação, pela falta de amor. Enquanto às vezes a gente acha que vai dar o remédio certo, impondo o nosso ego e o nosso capricho, as pessoas necessitadas estão ali, precisando apenas de amor e dedicação, para que possam desabrochar, crescer, né, e caminhar. E quando Jesus contava essa história, de repente chegou ali uma criança, ele pegou e começou a afagar aquela criança, como se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro ali, e finalizou, dizendo o seguinte: a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. E essa frase aí, ela é muito profunda, ela é muito importante, né? Porque faz a gente pensar quantas e quantas vezes a gente se distrai do serviço que o Senhor nos deu a fazer por essas discussões estéreis que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não levam a nada, gerando só mais revolta, mais discórdia, mais desunião, né? Quanto que falta pra gente muito desse focar o objetivo, né? Manter o nosso foco no objetivo que nós pretendemos através da nossa religiosidade, que deve ser o bem e nunca elevar o nosso ego ainda mais. E sobre isso a gente pensa na questão
do bom espírita, né? O que é ser um bom espírita? O que é ser um bom religioso? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos um texto muito interessante que se chama Os Bons Espíritas, e lá nos é dito que o bom espírita é o bom cristão, ou seja, é aquele que busca seguir de maneira melhor os ensinamentos de Jesus, né? Aquilo que Jesus nos deixou. E lá ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Olha só, a gente começa a entender que se a gente quer ser um bom religioso, se a gente quer ser um bom espírita, a gente tem que começar trabalhando no que está dentro da gente, né? Nos esforçando dia a dia para domar as nossas más inclinações, para sermos um pouco melhores do que fomos na véspera. E ao invés de querermos criticar, apontar o dedo, diminuir ainda mais aquele nosso irmão que já está sofrendo, às vezes, por essa falta de luz, por esse desamor, por esse desassossego, cabe a nós darmos consolação. Cabe a nós agirmos de acordo com aquilo que o Mestre nos ensinou. Ele levava amor, ele levava consolo, ele nunca era conivente com o erro, mas ele sempre tinha palavras de incentivo, de esperança, de acolhimento e de amor. Lembrando que todos nós somos filhos do mesmo Pai, independente da religião que nós professamos. A gente pode ser católico, espírita, evangélico, a gente pode não ter religião nenhuma. Todos nós somos espíritos imortais, criados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Pai. E necessitamos todos dessa iluminação e desse crescimento. E mesmo aqueles que hoje ainda estão em erro, amanhã certamente terão seus corações tocados e transformados, alguns espontaneamente trabalhando pelo amor, alguns trabalhados pela dor, mas todos nós cresceremos um dia e seremos pessoas melhores. Que a gente possa se lembrar sempre disso. Onde está o nosso foco? Onde está o nosso objetivo? Não deixando que a nossa vaidade, que o nosso egoísmo queira sobrepor os nossos caprichos ao bem daquilo que é coletivo. E ao invés da gente conseguir engrandecer esse coração, engrandecer esse amor, a gente diminui ainda mais aquele que está em dor, aquele que está necessitado. Que a gente possa lembrar sempre disso, dessa lição de amor que Jesus nos deixou e que Chico Xavier, pela sua psicografia, nos trouxe através do Espírito Ney Lúcio, reforçando aquilo que Jesus nos trouxe. Vamos manter o nosso foco naquilo que é o objetivo. Não vamos nos perder nas pequenas mazelas, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Vamos focar no bem do coletivo. Vamos focar no amor. Vamos focar na luz. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Nos vemos na próxima reflexão.